A Câmara dos Deputados, depois o Senado Federal, se debruçou sobre uma medida provisória mandada pelo governo, a 909, extinguia o Fundo de Reserva Monetária, um fundo que era utilizado para fazer frente às oscilações de moeda, algo não necessário nesse momento e que tinha um ativo, tem um ativo, 9,2 bilhões de reais. Nós tratamos dessa matéria, aperfeiçoamos, votamos e aprovamos essa medida provisória. E demos um passo a mais, que o recurso, 9,2 bilhões, fosse repassado aos estados e municípios para ser usado aonde? No combate à pandemia, aquisição de equipamentos, todos os insumos necessários para fazer frente à questão sanitária. O presidente sancionou aquilo que foi deliberado, mas vetou a destinação aos municípios. Não concordamos com isso, vamos trabalhar para derrubar o veto e garantir os repasses dos recursos a estados e municípios. Eu sou Luiziane Lins, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Ceará, e gostaria, nesse momento tão importante e tão difícil para o povo brasileiro, fazer algumas colocações, começando pela minha solidariedade à família das vítimas dos mais de 30 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida até aqui. Mas acho importante também dizer um trabalho que vem sendo feito de forma árdua pelo Congresso Nacional, em especial pela Câmara dos Deputados, para tentar fazer com que o Brasil transite com menores danos em toda essa pandemia. E para isso eu queria lembrar ações que a Câmara e o Senado rapidamente se articularam para promover, que inicialmente um auxílio emergencial, que inclusive o governo federal do Bolsonaro propôs R$200. A Câmara aprovou R$600 em 3 parcelas. Mas o que a gente tem visto até aqui é que o governo, de forma irresponsável, não fez chegar a uma boa parte, a 1/3 dos brasileiros que deveriam receber os R$600, o auxílio emergencial. Ninguém vai ficar esperando em casa o filho passar fome, a pessoa vai à luta e é isso que ele está apostando. Ele está apostando no caos. A burocracia para as pessoas receberem o auxílio emergencial tem sido uma coisa deliberada. Como também nós aprovamos ajuda às micro, às pequenas e às médias empresas e até agora nada. Ou seja, as empresas estão fechando, tendo que desempregar ou tendo que suspender contratos de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, e a responsabilidade é do governo Bolsonaro, que até agora não liberou, não descomplicou, desburocratizou o acesso das micro, pequenas e médias empresas, que é quem realmente emprega nesse país, para poder elas se erguerem mais rapidamente no pós-pandemia. O governo Bolsonaro tem deixado esses projetos que a Câmara e o Senado têm aprovado até o último momento para ele poder ou sancionar ou vetar. Em geral, sanciona com vetos que acabam destruindo o projeto e tem que voltar de novo para a Câmara. Então, eu rogo para todas as autoridades, prefeitos, governadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores do Brasil inteiro, nós precisamos fazer a nossa parte, pressionar esse governo irresponsável que está fazendo com que o nosso povo fique passando necessidade em casa, ou então vá para a rua para poder se contaminar com o vírus. Ele está simplesmente jogando o povo brasileiro nas mãos da desesperança, da insegurança, acima de tudo, da sua própria vida. A medida provisória 973 de 2020 traz um prejuízo imenso para a indústria nacional, uma vez que ela permite que as zonas de processamento de exportação, as EPEs, passem a produzir e vender seus produtos para o mercado interno, deixando de cumprir seu objetivo original, que é produzir e fortalecer as exportações. As EPEs são áreas de livre comércio com o exterior. Para tanto, recebem incentivos e promovem a exportação de seus produtos. Com isso, geram empregos, promovem o desenvolvimento econômico e social, atraem investimentos estrangeiros e promovem a ampliação tecnológica dessas áreas, entre outros benefícios. A justificativa do Ministério da Economia de que essa é uma medida excepcional para compensar os prejuízos da pandemia são muito frágeis e colocam em risco toda a cadeia produtiva nacional. É importante frisar que já há emendas apresentadas a tal medida provisória
que avança sobre aquilo que é a produção exclusiva da Zona Franca de Manaus, fato que representa um precedente perigosíssimo contra a manutenção dos empregos do Polo Industrial de Manaus. Lutaremos fortemente pela revogação desta medida provisória. Senhor presidente, colegas parlamentares, telespectadores da TV Câmara, reafirmo aqui o meu total apoio à aprovação de um novo Fundeb para o nosso país. O Congresso precisa aprovar logo a proposta de emenda à Constituição do nosso Fundeb. Essa PEC que propõe um fundo permanente maior e mais justo precisa ser aprovada com urgência. Com a aprovação do novo Fundeb, será possível melhorar a estrutura das escolas e distribuição do valor repassado aos estados, diminuir a desigualdade. De acordo com os dados do censo escolar, 20% das escolas públicas não possuem infraestrutura mínima como água tratada, energia, esgoto e banheiros dentro do prédio. Além disso, um estudo mostra que 30% da complementação da União ao Fundeb vai para os municípios que não estão entre os mais necessitados. Enquanto isso, há redes muito pobres que não recebem esse apoio. O mesmo estudo produzido pelo COEF, Câmara dos Deputados, diz que a diferença de recursos por aluno que estão fora do Fundeb chega a ser de 30 vezes entre os municípios brasileiros. O Fundeb é muito importante para a educação e precisa dessas melhorias. E é isso que defendemos, uma melhor distribuição, levando em consideração critérios socioeconômicos e também maior transparência no acompanhamento social. Vamos aprovar esta PEC do novo Fundeb. Peço que esse pronunciamento seja publicado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da Câmara Federal. Semana na Câmara. Tivemos a aprovação de importantes projetos. O projeto de lei 2508, que regulamenta o auxílio emergencial. Nós sabemos que o pai e a mãe monoparental têm direito a receber em dobro, mas estava ocorrendo um conflito quando o pai e a mãe declaravam simultaneamente. Essa lei prevalece a declaração da mãe em termos administrativos. Muito bom projeto. Tivemos a análise da medida provisória 923, que permite sorteio e jogos pela televisão e pelos rádios. Tivemos o projeto de lei 1985, que torna obrigatória a presença de um fisioterapeuta na UTI. Com certeza vamos ter melhores resultados nessa área tão sensível de um hospital. Tivemos também a comissão mista do coronavírus do Congresso, com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que abordou vários assuntos importantes, fantástico, e inclusive salientou uma coisa que eu sempre comento, que é a importância das contas e dos pagamentos digitais. Tivemos também a comissão externa do coronavírus da Câmara, essa com 4 audiências importantes, inicialmente tratando do agente sanitário de saúde. No dia seguinte, tratamos da saúde mental nessa pandemia. Posteriormente, foi tratado sobre o planejamento de preços e requisição de medicamentos por todos os órgãos envolvidos. E concluiu a semana nessa comissão com uma avaliação do Poder Judiciário durante a pandemia. Muito bem colocado, muito bons palestrantes que nós tivemos. Além disso, reunião da Frente Parlamentar pela Educação, muito bem conduzida pelo deputado Israel, com a presença de muitos parlamentares e especialistas na educação. A Frente Parlamentar da Reforma Administrativa está em pleno trabalho. Importante reforma, junto com a tributária, é o que o Brasil precisa em termos de eficiência. E vamos ter aí, logo mais, nessa semana, a reunião do Congresso como um todo para as análises dos vetos presidenciais.
Tenho certeza que com serenidade, com união, vamos superar o momento da pandemia. Felicidades a todos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil estuda agora a maneira como fazer o relaxamento gradual de distanciamento social imposto pela pandemia do coronavírus. Escolas, comércio, indústria, clínicas e outras atividades econômicas importantes devem, portanto, ter um programa para que possa isso de maneira gradual, todas essas atividades serem, portanto, flexibilizadas, abertas, reabertas as suas portas. Por isso é muito importante a necessidade de um estudo profundo, inteligente, para que depois, bem ali, não possa estar aparecendo novas infecções e ter que voltar a fechar. Portanto, evitar esse abre e fecha. E só se faz isso com estudo. Um programa de testagem é importante. Sentar à mesa, todos, governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, entidades também ligadas ao setor produtivo, ao setor industrial, para que com espírito público, todos, espírito de patriotismo, de bem à nação brasileira, possam, adultos, fazer com que esse programa de relaxamento e distanciamento social seja, de fato, eficaz. O Brasil precisa dessa reabertura, porque também esses setores econômicos, eles também são vitais, sobremaneiramente importantes na sobrevida de todos os brasileiros. Mas não é só abrir a porteira e deixar passar o rebanho. É necessário que as entidades governamentais chamem esses líderes da indústria e do comércio, afastando deles aqueles que veem a vida somente como um processo de aumentar riqueza permanente e ver o dinheiro como algo sacrossanto. Vamos estudar e reabrir as nossas atividades econômicas. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não há mais qualquer dúvida sobre a natureza nazifascista e golpista do governo Bolsonaro. Mas não podemos, e eu ainda que fui constituinte, nós não podemos admitir que, a partir de juristas de conveniência, o presidente da República anuncie a possibilidade de um golpe, respeitando a Constituição, com uma interpretação enviesada do artigo 142. É preciso dizer, alto e bom som, que a Constituição de 5 de outubro de 88, da qual eu sou um dos signatários, representa a sepultura da ditadura, ou de qualquer ditadura. Não foi deferido às Forças Armadas poder moderador. O parecer da Ordem dos Advogados do Brasil é um parecer definitivo, de modo a eliminar qualquer pretensão golpista sob os auspícios da Constituição. Isto não existe. E eu, por absurdo, imagino. Quer dizer que, se houver qualquer conflito entre poderes, as Forças Armadas podem ser convocadas? E se, simultaneamente, as Forças Armadas forem convocadas pelos 3 poderes, de que lado ela fica? Esse absurdo é para demonstrar que
o que a Constituição defere às Forças Armadas, quando convocadas por qualquer dos poderes, tem a ver com a segurança pública e não com qualquer segurança institucional. Se alguém ousar impedir pela força o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo convoca as Forças Armadas. Se alguém ousar tentar invadir o Palácio do Planalto, o presidente da República convoca as Forças Armadas. A mesma coisa o presidente do Congresso Nacional. A garantia da lei e da ordem é para a segurança pública. Portanto, quero eu dizer, honrado por ter sido constituinte, ditadura nunca mais. É o que diz a Constituição. Semana passada foi aprovado um projeto que trazia, no primeiro momento, a proteção para a mulher. Nesse momento de pandemia, infelizmente, houve um aumento de mais de 35% de violência doméstica. Isso são dados que o 180, o Disque 100, Disque 180 estão recebendo. Mas sabemos que essa notificação é uma subnotificação. Muitas mulheres apanham calada. E quando uma família passa por uma situação dessa, sabemos que temos muitas outras pessoas vulneráveis, as nossas crianças e adolescentes, idosos e deficientes físicos. E conseguir, com o nosso trabalho, incluir essas pessoas nesse projeto para que elas tenham um atendimento especial. Falando de criança, infelizmente, estamos sabendo que houve um aumento muito expressivo no abuso sexual das nossas crianças. Por isso, denuncie 180 e Disque 100. Senhor presidente, no jornal semana passada, estreou o fato do governo ter empenhado R$1 bilhão nas patrulhas de engenharia e construção do Exército. Senhor presidente, do ponto de vista acadêmico, fui um modesto professor aposentado, nós sabemos que o Instituto Militar de Engenharia forma os melhores engenheiros do Brasil. Claro que o Grande Marinho vai para a área militar, mas só também se a gente olha a vida civil. E essa academia, senhor presidente, deriva do século passado. Veja bem, o Dom João VI, Oliveira Lima, na sua bela biografia do Dom João VI, quando que em 1810 ele já mandava criar uma escola militar, mas sobretudo focada em ciências exatas, formar engenheiros topógrafos, com visão de construção de estradas, né? De portos, tudo que envolvia a infraestrutura do reino aqui do Brasil. Olha, senhor presidente, é a mais antiga escola de engenharia da América Latina e uma das 5 mais antigas do mundo. E de lá derivou o Instituto de Engenharia, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o nosso MIT, mais importante escola de engenharia tecnológica da América Latina. Portanto, senhor presidente, eu tenho essa experiência, tentei muito construir a BR-020. Se houvesse, na minha época, de 32 anos de mandato, agora um suplente, tivesse emendas impositivas, eu como suplente não as usei, eu teria feito construído essa rodovia, isso fundamenta muito nas suas memórias, que foi a única obra sua, BR-020, Fortaleza Brasília, que ele não deixou concluída. E ela é importante porque ela liga os sertões, Bahia, Piauí, Ceará, não é? Goiás, a Brasília, facilitando o percurso, dividindo mais de 500 quilômetros de Brasília ao nordeste do Brasil. Portanto, presidente, as rodovias constituídas batalhões são das melhores do país. E a minha experiência no Piauí, não sei que 200 e tantos quilômetros lá foram construídos com emendas minhas, exatamente as melhores rodovias do estado do Piauí. Os BECs prestam um serviço imenso, um serviço social, nos sertões do Nordeste. E as escolas de engenharia são modelares do nosso país. Então, nesse sentido, as escolas de engenharia, do BIME, sobretudo, é um instituto que orgulha o país, do ponto de vista acadêmico, independente de qualquer outro tipo de formulação política. Muito obrigado, senhor presidente.